Vamos com mais um destaque internacional. Agora falamos sobre a guerra no Oriente Médio, que hoje completa 6 meses. Donald Trump declarou que não há negociações em andamento. Países que também travam uma guerra econômica. É a Priscila Yazbek, nossa correspondente lá nos Estados Unidos, que vai conversar conosco. É essa guerra econômica, né, Priscila, que foi anunciada por Donald Trump, mas que não temos detalhes com relação às sanções que devem ser aplicadas a Teherã e nem aos países que, de alguma forma, auxiliam os iranianos nesse momento. O que a gente tem nesse momento, Priscila, de informações sobre as perspectivas quando falamos desse conflito? Bom dia e bem-vinda. Oi, Carol, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Carol, quando essa guerra começou em 28 de fevereiro, com aquela operação conjunta entre Estados Unidos e Israel, Donald Trump falava que seria uma incursão de poucas semanas, de menos de um mês, mas essa guerra então agora está chegando já perto dos 6 meses e se transformou num impasse caro para os Estados Unidos, inclusive com uma redução importante dos objetivos americanos. Antes, o governo Trump pensava que essa guerra poderia levar a uma mudança de regime no Irã, também ao desmantelamento do programa nuclear iraniano, e agora os objetivos foram reduzidos para algo como tentar retomar a navegação normalmente no Estreito de Hormuz e tentar também trazer um cessar-fogo, né, que seja mais permanente entre os ataques que acontecem de ambos os lados. E depois desses 6 meses também houve um desgaste muito grande nos Estados Unidos em termos de forças militares, em termos de munição e também gastos altíssimos. O Pentágono estima que foram gastos já 37 bilhões e meio de dólares com a guerra. Inclusive, em julho, houve um pedido, inclusive, do secretário de Defesa para mais 67 bilhões de dólares para custear essa guerra. Isso também tem causado uma perda de popularidade para o presidente Donald Trump, que está com 33% de aprovação apenas, o pior nível, considerando tanto o seu primeiro mandato quanto o segundo mandato, e só 31% dos americanos apoiam a ação militar contra o Irã. Já no Irã também a população vem sofrendo muito, a inflação está em 66%, os alimentos já subiram 128%, mas esse é um dilema que está sendo muito questionado nesse momento. Apesar de os Estados Unidos, inclusive, estarem mudando a sua estratégia econômica para estrangular, a sua estratégia de guerra para estrangular economicamente o Irã, o que tem sido demonstrado é que o sofrimento da população iraniana não tem trazido efeitos em termos de mudança de regime ou de recuo do Irã, e principalmente por causa dessa linha mais dura que está comandando e tomando as decisões no Irã em relação à guerra. Nessa quinta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca disse que não existem negociações nesse momento entre Estados Unidos e Irã. Também disse que isso vai continuar até que Trump considere que o Irã pode fazer concessões significativas, e Trump também disse que os Estados Unidos não querem falar com os Estados Unidos. Catar, Omã e Paquistão, por outro lado, estão tentando chegar a algum tipo de diálogo, manter canais diplomáticos, e o premier do Catar, inclusive, foi a Teherã nessa quinta-feira para tentar destravar a diplomacia. E aí um outro ponto também que está sendo muito questionado é até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a pressionar parceiros comerciais do Irã, principalmente a China e a Índia, e inclusive essa estratégia, a Operação Pária Econômico, que foi anunciada na semana passada e detalhada nessa semana, é uma estratégia que foi vista como talvez medidas mais fracas do que se esperaria, justamente porque os Estados Unidos não utilizaram ali sanções, por exemplo, contra grandes bancos chineses ou indianos que poderiam trazer ali uma mudança mais significativa ou algum tipo de medida mais contundente contra esses países. E isso porque Donald Trump, por exemplo, já perdeu uma disputa comercial com a China em relação às tarifas. Portanto, as opções dos Estados Unidos parecem limitadas. Além disso, Carol, existem consequências da guerra
em termos de enfraquecimento da posição militar dos Estados Unidos sobre eventuais outros conflitos. E aí a gente pode falar sobre a Rússia, que está ganhando com a guerra, inclusive em relação ao aumento dos preços de energia, que levaram ao alívio das sanções contra a Rússia. Também os Estados Unidos reduziram exercícios militares com a Coreia do Sul. Isso pode fortalecer a Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul não ajudou os Estados Unidos. Também em relação ali à região do Mar da China, do Pacífico, também houve uma movimentação de porta-aviões. Isso abre um flanco ali da posição militar dos Estados Unidos na região. Então, nesse momento, muitos especialistas também questionam se isso não seria uma fragilidade também militar dos Estados Unidos em outras frentes no mundo. E aí, para finalizar, Carol, a CNN traz uma análise interessantíssima hoje falando sobre qual é o momento da guerra e o que esperar da guerra daqui para frente. E aí uma especialista fala sobre uma simetria do conflito, que os Estados Unidos precisam decidir o que eles consideram uma vitória suficiente para sair da guerra, e já o Irã tem um objetivo muito mais simples. Tudo que o Irã precisa fazer é sobreviver, e eles estão fazendo isso. Eu volto com você, Carol. Priscila Yazbek dando panorama sobre esse conflito que completa hoje 6 meses, sem perspectivas de um fim. Obrigada, Priscila, que vai seguir nessa cobertura aqui com a gente na CNN Brasil.